Esperando. Ok, então vamos lá. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, esse material eu acabei de colocar lá no AVA para vocês, dessa apostila que nós estamos utilizando. E então aqui nós falamos, né, sobre a condução de calor através de configurações planas. Então, nós fizemos um plano, considerando um plano que esteja disposto de forma paralela e de forma em série. Fizemos o exercício. No material, na lista de exercícios, vão ter outros exercícios de superfície plana, então vocês já podem fazer, tá? E qualquer dúvida, a gente vai conversando pelo WhatsApp ou pelo AVA. Também tem um recurso também para se mandar mensagem. E se precisar, a gente faz essa questão, né? Os exercícios da lista que vocês não conseguirem fazer, eu gravo o vídeo com a resolução. Eu acho que talvez seja a forma mais prática para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, vamos lá. Então, no cilindro, nós vamos ter assim como o plano, nós tínhamos uma região com a maior temperatura, com outra região com menor temperatura, e tem um fluxo de energia, sempre vai ser da região de maior temperatura para de menor temperatura. Então, imaginemos um cilindro, ou seja, uma tubulação na prática, por exemplo, uma tubulação que sai da caldeira. Então, nessa tubulação, nós temos a temperatura 1, que é a temperatura interna. Deixa eu mudar aqui o símbolo do meu, para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Vou mudar aqui. Querendo só mudar o símbolo aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Tá. Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, que ele fica bem pequenininho, né? Deixa eu pegar aqui ele no Word, eu acho que vai ficar melhor. Tá. Então, nós temos aqui... Não adiantou muita coisa não, mas vamos lá. Então, a gente tem aqui T1, né, temperatura maior, T2, temperatura menor, imaginando uma tubulação que sai da caldeira. Nós temos L é o comprimento dessa tubulação, tá? E nós temos os raios. Então, nós temos o raio interno e o raio externo. A partir daí, nós vamos utilizar a mesma relação, o mesmo raciocínio da aula passada, onde o fluxo de calor, que é Qzin, vai ser igual a menos, porque é um gradiente negativo, né? Porque o fluxo sempre sai da região de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, eu tenho uma reta que é decrescente, então o gradiente ele é decrescente, por isso que ele fica negativo. Onde eu tenho as relações que são dependentes, as variáveis, né? São condutividade térmica, K, a área a variação da temperatura pela variação da espessura, ou seja, a variação entre os dois raios, né? O raio inicial e o raio final.
Então, onde dt sobre dr é o gradiente da temperatura na direção radial. Se nós pegarmos a equação, né? Deixa eu pegar aqui. Se nós pegarmos a equação aqui para a área da circunferência, então a área da circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, que é o raio, vezes L. Então, essa é a fórmula da área. Então, o que nós vamos fazer aqui para determinar o fluxo de calor em sistemas cilíndricos? Nós vamos pegar esse valor da área e substituir aqui na equação, ó. Então, substituindo aqui, nesta equação, nós vamos a área, antes era o plano, agora a área vai ser a área do cilindro. Jogando aqui a área do cilindro, agora nós vamos organizar a nossa equação. Eu vou pegar o dr que está aqui dividindo, jogo para cá, multiplicando, tá? Para o outro lado, igualdade. O R que está aqui multiplicando, eu jogo para o lado de lá, dividindo, para o outro lado, igualdade, tá? E assim eu deixo isolado dt desse lado e dr do outro lado. Assim, nós temos dr desse lado da igualdade, que eu joguei daqui para cá. O r que estava aqui, eu joguei para cá dividindo. Então, nós temos a derivada de r por r. E aqui nós temos um dt. Nós vamos integrar esse r de R1 até R2 e de T1 até T2. Quando eu faço essa integral, não sei se vocês se lembram, mas integrando, nós vamos obter que dx sobre x é igual a ln de x. Então, utilizando essa relação lá do cálculo que vocês estudaram, mas não só no cálculo, né? Lá na fisicoquímica também tem várias outras equações que a gente utiliza essa mesma relação. Então, usando aqui, nós temos que fluxo de calor vai ser igual a ln de R1 até R2, que é igual a menos K, K constante, 2 constante, π constante, L também uma constante, né, um valor que eu obtenho, de T, T1 até T2, ok? Então, agora, fazendo a variação, nós vamos ter que o fluxo de calor é igual a ln de R2, como se fosse o R final, menos ln de R1, o R inicial, é igual a menos K vezes 2 vezes π vezes L, de T2, que é o T final, menos T1, que é o T inicial. Da mesma forma que no sistema anterior, nós vamos reorganizar aqui nossa equação. Isso aqui também é uma propriedade matemática do ln, eu posso organizar ele. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Então, para facilitar a nossa relação, nós vamos colocar ele aqui dividindo. É exatamente igual, você pode desmembrar o ln. Então, ln menos ln seria o mesmo que ln de x1 x2 sobre x1. Então, aqui eu faço a mesma relação. E do outro lado da igualdade, eu vou inverter estes dois aqui, ó, e tiro o sinal negativo, ok? Então, invertendo, eu tinha T2 menos T1, agora fica T1 menos T2. E a gente mantém aquele padrão, que é temperatura maior menos temperatura menor. Então, a gente sempre resolve o exercício dessa maneira. E aqui embaixo, a nossa
equação eu posso organizar da seguinte forma: eu pego o Ln de R1, R2, passo para cá dividindo. Então, nós vamos ter essa equação aqui. Ó. Então, essa é uma equação que a gente pode utilizar. Tá? Contudo, eu posso trabalhar ela mais para facilitar, de forma que eu padronize igual às equações anteriores que nós estudamos na outra aula, nas aulas passadas. Então, a gente também pode organizar. Mas apenas fazendo uma reflexão aqui, nós podemos verificar aqui o fluxo de calor. As possibilidades para a redução do fluxo de calor para mim, reduzir o fluxo de calor. Lembrando que, quando eu falo, por exemplo, uma tubulação que sai da caldeira e vai, por exemplo, para o destilador, o objetivo é que você perca menor energia. Então, você quer reduzir o fluxo de calor. Então, o que eu posso fazer? Trocar a parede cilíndrica por uma de menor condutividade térmica. Ou seja, eu posso colocar uma parede que seja isolante. Por exemplo, lã de rocha, lã de vidro. Quando eu coloco esse material que é isolante, ou seja, um material que tem um K menor, ou seja, uma condutividade térmica menor, isso vai fazer com que você aproveite mais sua energia térmica. Para mim reduzir o fluxo de calor, também tem outra opção. Eu posso reduzir o comprimento da tubulação. Em vez de ser uma caldeira que é muito longe lá da minha destilaria, eu posso construir a destilaria mais próximo. Se eu reduzo o comprimento da tubulação, também vou perder menos energia térmica. Uma outra opção é aumentar a espessura da parede cilíndrica. Se eu tinha uma espessura, por exemplo, X milímetros, eu aumento para 5x milímetros. Também, se eu aumento a espessura, eu vou reduzir a perda de calor. E outra forma de fazer essa perda é reduzir o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, para padronizar, nós também temos aqui o conceito de resistência térmica, onde a gente pode padronizar. Como que eu posso padronizar essa resistência térmica? Eu posso simplesmente, como eu tenho aqui a minha equação, é essa daqui, eu posso pegar esse valor aqui, que é K2πL, desço um nível, e ela vai ficar todos eles elevado a -1, e eu desço outro nível, volta a ele mesmo. E o ΔT fica aqui em cima. Assim, nós vamos ter que fluxo de calor é igual à variação da temperatura dividido pela resistência térmica, igualzinho para a parede. E aqui embaixo, sendo que a resistência térmica vai ser igual a Ln de R2 sobre R1, lembrando que R1 é o raio interno, R2 é o raio externo, sobre K vezes 2 vezes π vezes L. Então, a gente resolve igualzinho os sistemas anteriores. A diferença é que a fórmula para mim calcular a resistência não vai ser mais L sobre K vezes a área. Vai ser R igual a Ln de raio externo sobre raio interno divididos por condutividade vezes 2 vezes π vezes L. Então, a gente vai resolver tudo igual, só vai mudar isso, vai mudar a equação, porque agora a gente tem uma outra relação para a área, tá? Tubulação, os sistemas sempre vão estar em séries, não tem como estar em paralelo. Então, se o sistema é em série, se eu tenho várias camadas, basta eu somar resistência referente a cada camada. Ok? Então, agora vamos fazer o exercício. Então, pessoal, eu estou falando um pouquinho mais baixo, que eu dei aula de manhã para vocês e minha garganta ficou arranhando um pouquinho, agora deu uma pioradinha, tá? Mas vamos lá, qualquer problema, a gente vê aqui como que vai fazer. Então, vocês viram, a forma de resolução é exatamente igual. O que vai mudar? Só a fórmula, que agora a gente vai usar uma outra fórmula.
E o exercício, o grande diferencial para a gente resolver o exercício, às vezes a gente fala assim, ah, mas você pega o exercício, você lê, parece que é muito confuso. Na verdade, não é confuso. O primeiro passo que você tem que fazer é montar o seu esquema para você entender cada uma das partes. Depois que você entendeu, aí você consegue resolver de uma forma muito fácil. Então, os exercícios, eles são grandes, mas não são complexos. A gente consegue fazer a resolução. A resolução é sempre a mesma. O que vai mudar são as equações. Por exemplo, qual é a diferença de fazer uma conta para um sistema plano e sistema cilíndrico? É a equação, é a resistência. Porque a resistência para o plano é diferente da resistência para o cilindro. Então, vamos ver nesse exercício aqui. Ó. Então, essa primeira parte aqui ó, é só a retirada de dados. Isso aqui é o mais importante. Se vocês conseguirem visualizar, o resto é só jogar na fórmula, tá? O mais difícil é verificar isso daqui. Então, vamos lá juntos. Eu pedi para vocês trazerem a calculadora, né? Imagine que esteja todo mundo aí com calculadora. Então, vamos entender o que o exercício está pedindo e quais informações que ele dá. Então, o primeiro passo é separar as informações que ele nos dá. Ele diz o seguinte: um tubo de aço com condutividade de 22 BTU por hora pés Fahrenheit, de espessura de meia polegada, conforme está vendo aí, 1/2 polegadas, e 10 polegadas de diâmetro externo. É utilizado para conduzir ar aquecido. O tubo é isolado com 2 camadas de materiais isolantes. Tá? Então, veja aqui embaixo, ó, nós temos a primeira camada, que é o tubo, com R1 e R2, referente ao tubo. Então, você tem um tubo de aço. Então, a gente está vendo aqui, ó, o tubo de aço, depois um material isolante, depois outro material isolante. Então, a gente está percebendo aqui 3 camadas. A primeira camada é o tubo, a segunda camada é o primeiro isolante, a terceira camada, o segundo isolante. A primeira, então vamos lá. O tubo é isolado com 2 camadas de materiais isolantes. A primeira camada de isolante de alta temperatura. Então, primeiro é um isolante de alta temperatura que tem um K de 0,051 BTU por hora pés Fahrenheit, com espessura de 1 polegada. E a segunda com isolante à base de magnésia, com um K de 0,032. Então, a gente percebe que aqui é o tubo de aço, ó, 22. O K. E já o isolante é 0,051, 0,032. Então, isso significa o quê? Que a condutividade desse isolante é baixa, porque ele é isolante, então tem que ser baixo realmente. Sabendo que estando a temperatura na superfície interna do tubo a 1000 Fahrenheit, a temperatura da superfície externa do segundo isolante a 32 Fahrenheit pede. Então, ó, temperaturas que eu tenho. Eu tenho a temperatura interna, que é T1. Deixa eu pegar aqui, só para... Deixa eu marcar aqui, ver se eu acho aqui. Tá, então vamos lá. Ó. Eu tenho a minha temperatura interna, que é T1, e eu tenho a temperatura aqui, ó, entre os dois, T1 e T2. Deixa eu deixar ele aqui bem grande. Aqui. Ó, eu tenho minha temperatura 1, que corresponde a 1000 Fahrenheit. Eu estou passando ar aquecido aqui dentro. A temperatura aqui, ó, entre as duas, T2, eu não sei. T3, eu também não sei. E T4, que é a temperatura externa do segundo isolante. Essa eu sei, 32 Fahrenheit.
O primeiro material, a condutividade dele é 22, que é essa primeira camada aqui, ó. A segunda camada é o isolante de alta temperatura e a terceira camada é o isolante de magnésio. E agora a gente precisa determinar quais são os raios, tá? E para a gente determinar os raios, basta a gente retirar lá do enunciado. Ele diz o seguinte, ó. Um tubo de tal, tem uma espessura de 0,5 polegada e diâmetro de 10 polegadas. O diâmetro externo é 10 polegadas. Então, qual que é o raio? 5 polegadas. Certo? 5 polegadas. Só que esse raio aqui, ó, é o raio externo, é 5 polegadas. E o raio interno? O raio interno vai ser diferente, vai ser 5 polegadas menos 0,5 polegada, porque a espessura dele é de 0,5 polegada. Então, nós temos o raio interno do tubo e o raio externo. O diâmetro externo é 5 polegadas. Então, posso pegar esses 5 polegadas, que é o raio 2, e divido por 12 e converto para pés. Então, o raio externo do tubo é 5 sobre 12 pés. E o raio interno vai ser 5 polegadas menos 0,5 polegada, que é 4,5 polegadas, que vai ser 4,5 sobre 12 pés. Eu estou passando tudo para pés. Por quê? Para eu poder cancelar com a condutividade térmica que está em pés também. Ótimo, descobri o raio 1, o raio 2 e o raio 3. Ele diz o seguinte, que o isolante tem espessura de 1 polegada. Se o raio externo do tubo é 5 e a espessura do primeiro isolante é 1 polegada, então vai ser quanto? 6 polegadas. Passando para pés, 6 sobre 12 pés. Descobri o raio 3. E o raio 4? O segundo isolante, ele também apresenta 1 polegada de espessura. Então, vai ser quanto? 6 mais 1 polegada igual a 7 polegadas. E a espessura vai ser 7 sobre 12 pés. Ok? Então, aqui eu retirei os dados do exercício. O fluxo de calor é da região de maior temperatura para menor temperatura. Então, com relação a esse esquema de resolução e os raios que eu encontrei, alguma dúvida? Se tiver, joga aí no chat. Então, é importante ter visualizado isso, porque é a partir daqui que a gente vai resolver o exercício. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode falar que eu tento retornar aqui. Quando é no quadro, né, eu desenhando, fica muito mais prático, né? Aqui a gente vai ter que ter paciência e vamos ver se eu consigo explicar para vocês, tá? Então, alguém tem alguma pergunta? Tá. Então vamos lá, ó. O raio, quando ele fala aqui para mim, ó, ele diz para mim que o raio, o diâmetro externo é 10 polegadas. Tá, deixa eu só marcar aqui. Externo é 10 polegadas. Se é 10 polegadas, significa que o raio vão ser 5 polegadas, diâmetro externo. Aí o interno, você entendeu. Ótimo. Então, quer dizer que aqui, ó, esse aqui é o tubo. Deixa eu aproximar, que talvez fique melhor para mim explicar isso. Tá? Ó, vamos lá. Esse tubo aqui, ó, esse tubo, isso, é 5 e 6 polegadas, isso mesmo. Isso. O diâmetro, o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, se eu tenho um diâmetro de 10, o 5 é referente ao raio, que é a metade. Isso mesmo. Tá. E eu estou falando em polegadas. Aí, no exercício, ele já calcula tudo para pés. Então, o raio 2 é 5 polegadas, o raio 3 é 6 polegadas, o raio 4 é 7 polegadas.
E o primeiro raio vai ser o quê? É o raio externo menos a espessura do tubo, que é meia polegada. Então, é 4,5 polegadas. Só que aí, mais à frente, ele pega e converte tudo que está em polegadas para pés. Eu sei que um pé corresponde a 12 polegadas. Então, eu já divido por 12 e já tenho minhas respostas em pés. Beleza, né? Então, vamos lá. Gente, pode perguntar, viu? Não tem problema nenhum. Isso aqui é fundamental para a gente poder resolver. E a segunda informação que é importante é aqui, ó. A condutividade do térmica do tubo é 22. Do primeiro isolante, que é o isolante de alta temperatura, 0,051. Do isolante de magnésia, que é o segundo isolante, 0,032. Tá? Vamos só terminar de ler aqui o exercício. Aí ele diz: A. Determine o fluxo de calor por unidade de comprimento do tubo. Se a unidade de comprimento que eu estou usando aqui é pés, então eu vou determinar o fluxo de calor por um pé. Então, por isso que o L aqui embaixo corresponde a um pé. Então, aqui eu tirei os dados. Só jogar na equação. Então, a equação, nesse caso aqui, essa equação que a gente está observando aqui, ó, é como se eu tivesse. Eu tenho fluxo de calor, vai ser igual à variação da temperatura total, dividindo pela resistência do tubo, mais a resistência do primeiro isolante, mais a resistência do segundo isolante. Eu sei que, conforme eu já mostrei para vocês anteriormente, a resistência é o Ln do raio externo pelo raio interno, dividido por K vezes 2 vezes π vezes L. Então, nós vamos responder agora usando essa equação. E jogando na fórmula, tudo junto, eu poderia ter feito a resistência separado, mas jogando aqui, ó, variação de temperatura total, que é T1 menos T2, a maior, que é T1, 1000 Fahrenheit, T4 menos T4, 32 graus Fahrenheit. Aqui a resistência térmica do tubo de aço. Aqui a resistência do primeiro isolante, que é o isolante de alta temperatura, mais a resistência do segundo isolante, que é o isolante de magnésio. No caso, o primeiro, ele tem o R2 dividido por R1. Porque eu tenho o raio externo dividido pelo raio interno. E o K aqui é o K1, que é o K do aço. Na segunda resistência já vai ser R3 e R2, porque é o raio externo, nesse caso do isolante de alta temperatura, pelo raio interno de alta temperatura, dividido por o K desse isolante que é de alta temperatura, mais Ln de R4 sobre R3, porque aqui são os raios referentes à magnésia, dividido por K3, que é referente à magnésia. Então, eu joguei aqui meus dados. Aí você me fala, mas aqui em cima, na resolução, tem 5 sobre 4,5. Você está usando a espessura aqui em polegadas. Mas como eu cancelo a polegada de cima com a polegada de baixo, ou seja, a polegada do numerador com a polegada do denominador, uma cancela com a outra. Então, tanto faz a unidade que eu utilize, se é polegada, se é pés, ou se é centímetro, ou se é metros, dá na mesma, porque você vai ter uma proporção que é a razão entre o raio externo e o raio interno. Aqui embaixo eu joguei, eu tenho 2π, 1, 22. Tá? As unidades eu poderia cancelar elas aqui, eu só deixei, como aqui já está o material direto, então não tem as unidades, mas se você fizer as unidades no exercício que eu vou fazer para vocês vão ver que as unidades se cancelam e vai sobrar, conforme tem aqui, BTUs por hora. Tem diferença, porque se a gente for verificar aqui em cima no desenho, ó,
Eu tenho aqui, ó, o raio referente ao tubo de aço é raio 2 sobre raio 1. Se você colocar um 1 sobre o 2, o valor vai ficar negativo, ele inverte, tá? Então tem que ser o maior pelo menor, o raio externo pelo raio interno. Então, do tubo de aço é T2 dividido por T1, do tubo de isolante de alta temperatura, nós já vamos ter o T3 dividido pelo T2. E para o isolante de magnésia, nós vamos ter T4 dividido por T3. Então, os raios, eles são específicos. Se você inverter, vai ter problema. O sinal vai ficar negativo. Quando você for resolver, você vai ver que a resistência vai ter um valor negativo. E ela não pode ter valor negativo. Então, se você fizer a conta, viu que deu negativo a resistência, tem alguma coisa errada. Com certeza, os raios que ficaram invertidos. Tá? Então, cada raio no seu devido lugar. Agora, o que não tem problema é, se eu coloco esse daqui no lugar desse daqui, por exemplo, eu, ao invés de eu fazer resistência do aço mais resistência do isolante de alta temperatura, mais resistência do magnésio, e inverter, colocar resistência do magnésio, resistência do alta temperatura e resistência do tubo, dá na mesma, porque você acaba somando eles, né? Não tem problema. Agora, esses raios, raio 2 e raio 1 é referente ao tubo de aço, K1, raio 3 e raio 2 é referente ao tubo de alumina de alta temperatura, que é K2, e o raio 4 e raio 3 é referente ao isolante de magnésio, que é K3. Então, isso que é importante. Você joga tudo na equação, não precisa de fazer LN à mão, você pode usar sua calculadora, joga os dados na calculadora, resolve e você vai chegar no fluxo de calor, que é 722,4 BTU por hora. Isso nós fizemos a conta para uma área correspondente a 1 FT. Tá? Desculpa, área não, a um comprimento de tubulação referente a 1 FT, que é um pé. Então, o L que a gente substitui aqui é 1, ó. Tá? E a gente chega nesse valor. Então, agora, por que acontece? A gente tem que combinar uma coisa. Ou vocês fazem as contas agora ou faz depois. Porque eu só estou preocupado o seguinte, eu fico mostrando aqui para vocês, vocês vão concordando e não joga na calculadora. Aí, na hora que vocês forem fazer a prova, vocês vão ter problema. Eu estou falando isso porque com outras turmas, quando é presencial, isso acontece. Tá? Porque às vezes a gente monta o exercício de forma correta, você joga os dados de forma correta, e lá na matemática básica a gente se perde. Então a sugestão é: vamos refazer as contas aqui, ó, vamos jogar na calculadora só para ver se você está jogando certo. Porque se você não estiver jogando certo, né, o resultado der errado, eu posso tentar te ajudar por aqui. Ok? Porque senão a gente fica correndo no conteúdo e o básico a gente se perde. Então, eu vou pedir, pega aí a calculadora de vocês, né? Vocês já estão com ela em mãos, faz essa conta aqui, ó. Quem já entendeu já pode fazer a conta. Quem quiser, só ir lá no ABA, pode baixar esse material para vocês terem no seu computador para fazer as contas. E se alguém não entendeu alguma parte, tanto da retirada de dados ou da equação, pode colocar aqui no chat que eu volto, enquanto os outros vão resolvendo. Tá? Então, bom, olha aí, resolve aí, só verifica se o número bate. Eu vou pegar mais água aqui.
Tá, gente? Mas vamos aproveitar o tempo mesmo, viu? Ao invés, porque aí pega, vai mexer no celular, vai olhar uma coisa, outra. Não, vamos aproveitar. Vocês vão ver que a gente está estudando agora é só transferência por condução, tá? Daqui um pouco, né? Eu não sei, provavelmente a próxima aula, ou daqui um pouco, ou hoje mesmo já vou falar da transferência de calor para a esfera. Aí depois a gente vai juntar tudo com convecção, depois radiação. Então a gente vai juntar tudo. Se não tiver bem claro esse daqui que é o básico, a gente faz maior bagunça. Então por isso, quem tiver dúvida pode falar, não tem problema nenhum. Eu retorno aí no que for preciso. É importante aí o uso dos parênteses, tá, na resolução. Ou vocês podem calcular separadamente cada resistência e depois fazer a conta total, viu? Se vocês acharem mais fácil, né? E aí, se vocês forem fazer passo a passo, a sugestão é que considera pelo menos quatro algarismos significativos. Porque se a gente arredondar muito aqui nessa primeira parte, que é das resistências, aí o número vai ficar muito arredondado quando a gente partir lá para a resolução. Pessoal, só dá um sinal aí para mim no chat, só o que vocês estão fazendo, tá tudo ok? Olha, tá ótimo, viu? 724 são arredondamentos, não tem problema nenhum, ok? Tanto é que eu não, nas nossas avaliações, não só com vocês, com as outras turmas também, pequenas variações não tem problema, isso aí está em função dos arredondamentos. Se a gente mantém uma quantidade de casas decimais maior, a gente consegue ter uma precisão, tá? Pessoal, posso passar para frente? Tudo bem? Então, isso aqui foi só a letra A, né, que deu 722,4 BTUs por hora. Alguém ainda está fazendo? Se tiver, eu espero um pouquinho, não tem problema não, tá? Pode ir fazendo aí.
É só importante que vocês façam, tá? Teste aí como que dá o resultado utilizando a calculadora, confere aí, e se tiver algum problema, eu tento ajudar. Porque aí eu tô aqui pensando enquanto isso. O que a gente pode fazer, eu mostro esses exercícios dessa forma, tá? E a lista de exercício, qualquer coisa, eu resolvo ela para vocês utilizando, fazendo à mão e gravando. Eu gravo a resolução da lista. Talvez seja até mais fácil. Eu gravo a resolução da lista, eu fazendo os exercícios, aí aqueles que vocês não conseguirem fazer, só vocês ir lá no vídeo que eu vou postar e tirar sua dúvida, tá? Então, esses exercícios aqui, ó, eu vou mostrando para vocês mais ou menos como que resolve, e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, por exemplo, pelo WhatsApp, olha, professor, exercício tal, eu não consegui fazer, minha resposta não está dando certo. Aí eu pego, faço um pequeno vídeo e mando para vocês. Eu acho que a gente pode fazer assim, pensando em ganhar nessa dinamicidade, tá? E a lista de exercício, eu acho que eu vou fazer ela filmar, eu vou gravar ela, eu fazendo. Porque geralmente em sala de aula eu acabava fazendo, né, tirando as dúvidas daqueles exercícios que vocês não conseguem. Aí talvez a lista eu pense em fazer algo assim, tá? Mas a lista eu já vou organizar elas e essa semana eu já posto para vocês, aí vocês já podem ir começando a fazer. Pessoal, então vamos seguir, tá? Quem fez, ótimo. Se não deu certo, depois vocês mandam para mim no privado que a gente vai conversando. Eu vejo, eu tento explicar para quem não conseguiu. E agora vamos para a letra B do exercício. Então, na letra B, ele diz o seguinte: então vamos retornar aqui, ó. Determine a temperatura da interface entre os dois isolantes. Então, imagine aqui, ó. Eu tenho esses dois isolantes. A temperatura entre os dois isolantes é T3. Então, preciso de descobrir T3. O que nós determinamos na letra A? Nós fizemos o fluxo de calor. Então, lembra quando eu falei para vocês que o fluxo de calor, como se comporta em série? Quer dizer que o fluxo de calor no tubo de aço é igual ao fluxo de calor no primeiro isolante, que é igual ao fluxo de calor no segundo isolante. Tá? Então, nós já calculamos, o fluxo de calor total é igual a cada uma das partes, porque eu tenho um sistema em série. É igual aquele princípio do filtro de água, né? O fluxo de água que está passando lá na primeira camada é igual ao fluxo do segundo, que é igual ao fluxo do terceiro, que é igual ao fluxo que sai na torneirinha lá de água. Então, aqui o fluxo de calor é exatamente o mesmo para todos. Partindo desse pressuposto, eu posso determinar essa temperatura interna, né, que seria T3, eu calculando o fluxo de calor da magnésia. E se eu fizer só o da magnésia, vai ser T3, eu vou estar relacionando T3 e T4, e o raio 3 e o raio 4. É igual quando eu fiz aqui embaixo, ó. Na minha fórmula. Na minha fórmula, eu peguei aqui a resistência para o aço, a resistência para o isolante de alta temperatura e a resistência para a magnésia. Como eu estou avaliando as três resistências, a temperatura é a temperatura total, T1 e T4. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso só avaliar aqui, ó,
a minha resistência para a magnésia. Se eu avalio a resistência para a magnésia, isso daqui ó, é 0 e é 0. Eu estou avaliando só a magnésia. O fluxo de calor é o que eu calculei, e agora a temperatura vai ser o quê? T3 menos T4, porque eu estou avaliando apenas a magnésia. Se eu jogo aqui T3 e T4, eu tenho todos os outros dados, e aqui eu descubro o meu T3. E é isso que nós vamos fazer aqui para resolver este exercício. Tá? Então, eu vou avaliar o fluxo de calor para a magnésia. A variação de temperatura da magnésia vai ser T3 menos T4. O Ln é de R4 sobre R3, 2πLK3. O fluxo de calor, que é igual para todos, eu já calculei, ó. Então tá correto, isso aqui que tá errado, ó. É igual a colega fez aqui, 724. Então deu 724,5. T3 é a minha incógnita, T4 é 32. Ln de R4 é 7, R3 é 6, dividido por 2 vezes π vezes 1 vezes 0, porque é 0,32. Jogando nisso daqui, nós encontramos a temperatura na interface entre os isolantes, que é 587. Tudo bem, gente? Coloca só um ok aí, se está tudo certo, se todo mundo compreendeu aí no chat. Só para saber se vocês estão aí me ouvindo também. Tá certo? É só dar um sinal de vida aí. Ou ative o microfone aí, por favor. Tranquilo, né, gente? Então vamos agora para a letra C. A letra C, ele já vai fazer complicar um pouquinho mais. Ele diz o seguinte, ó. Compare os fluxos de calor se houver uma troca de posicionamento dos dois isolantes. Imaginem que eu pego esse primeiro isolante, que é de alta temperatura, e jogo ele para a parte externa, e eu pego o isolante de magnésio e jogo para a parte interna. Se eu mudo a posição deles, vai mudar o fluxo de calor? O que vocês acham? Sim ou não? Escreve aí no chat. Imagina, eu tenho aço isolante de alta temperatura e magnésio. Agora eu inverto a magnésia de alta temperatura. Então agora eu vou ter o aço, depois magnésia e depois o isolante de alta temperatura. Se eu inverter os dois, eu vou mudar o fluxo de calor? Então nós vamos mudar o fluxo de calor. Então como? Vamos calcular e vamos tirar a prova disso, tá? Vamos verificar se isso vai alterar. Ó. Então, agora o fluxo de calor linha, né, que é para a letra C, esse que eu fiz, vai ser T1 menos T4, a variação de calor total. E aqui eu tenho Ln de R2 sobre R1, R3 sobre R2 e R4 sobre R3. A diferença é que agora eu vou inverter, ó, esse K é da alumina. Então, eu coloquei aqui, ó, na camada intermediária. E o K2, que era o de alta temperatura que estava no meio, eu jogo agora para a extremidade. Então, agora eu vou refazer as minhas contas e vou ver que o fluxo de calor, ele diminui. Ele agora é 697. Por que que ele vai diminuir? Porque nós vamos perceber que, pegando aqui a figurinha, o esqueminha, imagine aqui, ó, isso aqui é o de alta temperatura e esse daqui, ó, é o magnésia. Quando eu altero os dois, eu altero também o fluxo de calor. Por que que eu vou alterar? Porque a área desse último isolante, ela não é maior do que o do segundo. Porque quanto mais distante, maior o raio, e quanto maior o raio, maior a área referente a ele. Então, com isso, eu vou ter um isolamento maior, porque quanto maior a área, maior o isolamento. E nós vamos perceber que
O primeiro isolante é 0,51. E o segundo isolante, que é a magnésia, é 0,032. Então, a magnésia, ela é mais isolante. Tá? Então, se eu inverto os dados, eu vou inverter nas minhas contas. E a área do segundo, do terceiro, elas são diferentes. Então, por isso que altera, tá? Então, quando nós vamos fazer as contas, você tem que observar exatamente cada um deles. E, além disso, existe uma justificativa, tá? Isso aqui é só um exemplo hipotético. Na verdade, na prática, você não pode misturar os dois isolantes. Esse isolante de magnésia, ela não suporta a alta temperatura, ela se degrada, tá? Então, por isso que você não consegue fazer isso. E isso vai ficar bem evidenciado em exercícios mais à frente, que eu vou mostrar por que que não pode, tá? Então, isso aqui é muito mais só para a gente visualizar a questão da equação. Então, com relação à transferência de calor para cilindro, finalizamos. Vamos passar agora a transferência de calor para a configuração esférica. Tudo bem? Podemos ir? Alguma pergunta? Ok? Então vamos lá. Então, hoje a gente vai finalizar a transferência de calor por condução, tá? Então, a condução agora em uma esfera, o que vai mudar? Vai ser a área da esfera quando eu jogar ela na minha equação. Essa é a única diferença, tá? Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Agora eu tenho uma esfera. Essa esfera tem o raio interno, RI, tem o raio externo, RE. Aqui tem uma outra nomenclatura, e dá na mesma. No outro, a gente chamar de T1 e T2. R1, R2. Aqui eu estou chamando de RI e RE. TI, TE. Dá na mesma. Tá? Levando em consideração que a temperatura 1 é a temperatura que tem maior valor, e nesse caso, que tem maior temperatura, vai ser TI. Tá? O fluxo de calor é de dentro para fora. Na lista de exercício tem exemplos do inverso. Tá? Mas aí vão deixar para a gente discutir quando for fazer esses exercícios. Então, por enquanto, a relação é a mesma. O que vai mudar é a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. A equação que nós vamos usar vai ser fluxo de calor é igual a menos K vezes a área, variação da temperatura pela variação de radial, que é a espessura, ok? Substituindo a área da esfera aqui na minha área, nós vamos obter a outra equação. Onde fluxo de calor vai ser igual a menos K, de 4 vezes π vezes R ao quadrado, dividido pela derivada da temperatura pelo raio, pela variação do raio. Tá? Jogando aqui, retirando essa derivada, integrando ela, nós vamos pegar aqui o dr, que está desse lado da igualdade, joga aqui para o outro lado da igualdade, vai ficar fluxo de calor vezes dr. O R ao quadrado, que está aqui multiplicando, eu jogo para o outro lado, dividindo, tá? Mantenho o dt deste lado, integrando, né, de R1 a R2, dr sobre R2, e também eu vou integrar de T1 até T2, dt. E nós vamos obter também uma das regras, né, que nós utilizamos para integrar. Para ficar mais fácil, o que eu posso fazer? R ao quadrado, eu posso pegar ele que está aqui embaixo dividindo, jogar ele multiplicando, e o 2 eu coloco ele negativo, menos 2. Então, vai ficar R elevado a menos 2 dr. Aí, lembrando lá, quando a gente tem x ao quadrado, né, as normas que tem para de fazer integração, quando eu tenho o x elevado ao quadrado, eu vou pegar esse número aqui, ó,
reduzir o número dele e eu jogo ele multiplicando. Então, eu tinha menos 2, vai ficar menos 1, menos R. Então, integrando R elevado a menos 2, nós vamos ter menos R elevado a menos 1, de R1 até R2, e a temperatura de T1 até T2. Fazendo o final menos o inicial, então esse daqui, pessoal, tá invertido aqui, tá? Mas lá na frente ele corrige. Então vai ficar o final, né, que vai ficar menos 1 sobre R2, menos, e aqui o inicial que é menos 1 sobre R1. Isso aqui, menos com menos fica mais, então vai ficar 1 sobre R1, que aqui é positivo, e aqui é negativo, 1 sobre R2, conforme está aqui embaixo. Então, aqui já está correto, ó. Então, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 igual a, eu vou inverter T2 e T1 e tiro o sinal negativo. E mantém a variação temperatura, que é a temperatura maior menos a menor. Pego esse valor, jogo para cá dividindo, igualzinho nós fizemos lá no para sistema cilíndrico, agora é esfera, e eu obtenho a minha equação geral, que é parecida. A diferença é que aqui eu tinha ln de R2 sobre R1, agora eu vou ter 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, e resolvo da mesma forma. E para facilitar, eu posso reorganizar essa minha equação, deixando ela muito mais prática, né? Que é deixando ela em função da resistência térmica. Mas antes de chegarmos nessa relação da resistência térmica, se eu quero reduzir o fluxo de calor, eu quero reduzir as perdas de energia, eu tenho que reduzir a condutividade do material, ou seja, usar um material isolante, igual ao anterior, tá? Se eu quero reduzir a perda de calor, também eu tenho que aumentar a espessura. Igual quando eu falo para tubulação cilíndrica, para parede plana, quanto maior a espessura, menor vai ser a perda de calor. Ou eu posso reduzir a temperatura interna do reservatório. Aí eu reduzo a variação de temperatura. Então, a mesma relação, a mesma interpretação, igualzinho. Aí eu posso pegar isso daqui, ó, jogo para cá 4K π, dividindo, o ΔT fica aqui em cima, e assim eu vou ter que o fluxo de calor é igual a variação da temperatura sobre resistência térmica, e a resistência térmica agora para esfera, a gente vai usar essa equação. Como esfera também, o sistema só pode ser por sistema em série, quando eu quero calcular a resistência total, como tem aqui embaixo, basta eu somar as resistências individuais, eu tenho a resistência total, jogo na minha fórmula total e determino o fluxo de calor. Então, é igualzinho. Então, o sistema plano, esfera e cilindro, o que vai mudar é que cada um tem uma fórmula diferente. E é muito simples de lembrar, ó. Por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho 4K π. O 4, a gente lembra o quê? Da fórmula da esfera. Então, essa fórmula aqui é para a esfera, essa resistência é para a esfera. Aí, quando eu pego lá atrás, por exemplo, eu tenho a minha resistência aqui, que é K2πL. 2L é referente ao quê? A cilindro. Então, essa é a fórmula da resistência para cilindro. Tá? E para o plano, é aquela mais simples, que é o L sobre K vezes a área. Tá? Essa é a única diferença entre eles. A resolução é praticamente igual. E o que eu fazia com as outras turmas eu não pedia dedução de equações, eu fornecia as equações em prova, não precisava de decorar as equações, o que precisava era saber qual equação utilizar no lugar correto. Isso que é o mais importante, tá? Então, partindo aqui para o exercício para a esfera, baseado nisso aqui que nós já concluímos. Então, concluímos a parte de condutividade. Vamos agora para o exercício. Então, deixe-me reduzir o tamanho.
um pouquinho para a gente conseguir visualizar todo o exercício. Lembrando, o mais difícil é retirar os dados, tá? Então, por isso que é importante ler e fazer o desenho. Então, esse desenho aqui que está feito aqui do lado, ó, da tubulação, é importante você fazer ele no caderno, fazer o círculo, fazer aí a espessura do material. Nesse caso, a esfera, a gente desenha círculo, porque é mais fácil desenhar uma esfera, dá um trabalho maior, né, como aquela figura anterior, e você tira seus dados e resolve o exercício. Então, por hoje, vamos só ver esse exercício aqui e a gente finaliza a nossa aula, tá? Então, da mesma forma, pegue aí a calculadora de vocês, o material, vocês também vão fazer essas contas. Só para a gente não ter problemas. Então, um tanque de aço com a condutividade térmica de 40 quilocalorias por hora, metros graus Celsius. Olha, aqui é outra unidade que a gente está utilizando. Aqui já vamos utilizar o sistema métrico, ó, tem quilocalorias. Se fosse sistema internacional, seria joules por segundo ou watts. Ou sistema americano, BTU. Então, aqui já é sistema métrico. De formato esférico, se é formato esférico, então vamos utilizar a equação para a esfera. A resistência térmica agora é a referente à esfera. Raio interno de 0,5, então R1, que é o raio interno da tubulação, 0,5 metros. A espessura é 5 milímetros, então o raio 2 vai ser 0,5 mais 0,005, que é esses 5 milímetros, que é a espessura, tá? Eu só acrescentei essa espessura aqui, ó, e joguei ela aqui. Então, nesse caso, eu vou ter 0,0505 metros para raio 2. É isolado com 1/2 de lã de rocha. Ah, mas aí agora mistura com a unidade americana? Sim, a maior parte dos sistemas de isolamento vem em unidade americana. Então, o que nós vamos ter que fazer? Converter. Então, o raio 3 já vai ser o raio 2, que é 0,505 metros, mais 1,5 polegada. Então, 1,5 polegadas, fazendo a conversão, onde eu já posso fazer ela direto, como tem aqui no material de vocês, e a espessura, desculpa, e o comprimento do raio 3 é 0,543, tá? Arredondando aqui, beleza? Ou 5.431. Então, esse é o raio 3, porque esse material ele tem esse isolamento aqui, ó, que é 1,5 polegadas de lã de rocha. E olha o valor desse material isolante, 0,04 quilocalorias por hora, metro graus Celsius. A temperatura na face interna do tanque é 220 graus Celsius. Então, aqui dentro, ó, T1 é 220. E a temperatura da face externa do isolante, T3, é 30 graus Celsius, que é aqui de fora. Após alguns anos de utilização, a lã de rocha foi substituída por outro isolante, também de 0,5 polegada de espessura. Então, com o tempo de uso, essa lã de rocha ela se deteriorou. E com isso a gente precisou de fazer uma substituição dela. Colocou um outro material isolante que tem a mesma espessura, contudo, foi percebido um aumento de 10% no calor perdido. Quer dizer que esse material ele é menos isolante. Então, o K dele é maior que 0,04, porque ele isolou menos. Então, ele é um pouco maior. E o aumento corresponde a 10%. Qual o fluxo de calor pelo tanque isolado com a lã de rocha? Então, antes de mudar, qual que era o fluxo de calor? Então, isso que nós vamos calcular. O K do tubo de aço é 40, o K da lã de rocha é 0,04. Nós vamos jogar na equação. Então, isso aqui é até mais simples. A equação geral
fluxo de calor é a variação de temperatura total dividido pela resistência térmica. A resistência térmica vai ser a resistência do tubo, que é esse que está de cinza, mais a resistência do isolante, que é esse que está de branco. Então, são duas resistências. Eu tenho a resistência total, vai ser a primeira resistência mais a segunda resistência. Então, eu vou calcular a resistência total, que é a somatória das duas. Tenho o meu resultado aqui, ó, que é 0,2764. Jogo esse valor de resistência aqui embaixo, a variação de temperatura, sempre T1 é maior que T2, e eu tenho meu resultado final. E aqui, ó, na minha equação, eu vou usar a equação para a esfera, onde para o aço vai ser 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, divididos por K vezes 4π. E aqui eu jogo os meus dados, todos eles em metros. Jogo aqui também o K referente ao tubo de aço, que é 40, e aqui o K referente ao isolante, que é 0,04. Faço a minha conta e chego aqui na resistência térmica. Então, agora é com vocês. Joga aí na calculadora e vamos ver se vocês conseguem chegar nesse resultado. Então, vamos aproveitar o tempo aí para testar. Qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo. Então, esse material já está postado. Depois vocês baixem ele, tá? Para vocês resolverem, ok? Fica mais fácil, às vezes, vocês terem ele separado. Eu já vou pegar e já vou separar o material referente à última aula. Então, essa aqui é a aula 3, tá? E eu já vou pegar a aula 4, já vou colocar o conteúdo. Aí, se vocês quiserem imprimir elas também, às vezes fica mais fácil para vocês estudarem. E junto, eu já vou colocar também a lista de exercícios. A gente já finaliza essa primeira operação unitária. Então, tendem a fazer.
Pessoal, beleza? Tudo certo aí com vocês? Então vamos passar aqui para a letra B. Eu vou explicar para vocês, tá? E depois aí vocês vão ter esse tempinho, aí vocês fazem em casa e organizam, faz as contas e qualquer dúvida, na nossa aula de amanhã a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Então nós vamos ter o seguinte. Na letra B, qual que é o coeficiente de condutividade térmica do novo isolante? O que a gente sabe é que esse novo isolante, ele promoveu uma perda 10% maior do fluxo de calor. Então, quando eu resolvi aqui a letra A, eu percebi que o fluxo de calor é 687,41 quilocalorias por hora. Então, levando em consideração que foi observado um aumento de 10%, então, para mim, calcular o 10% é 1,1 vezes fluxo de calor, esse é o fluxo de calor linha, que corresponde ao, seria o mesmo como eu determinasse isso, eu jogasse uma regra de 3 e calculasse 10% a mais, eu teria 756. Então, antes era 687, agora é 10% a mais, é 656. Então, agora eu quero saber qual que é o coeficiente de condutividade térmica desse novo material, desse que foi substituído. Aí aqui eu vou, da mesma maneira, eu vou fazer as contas aqui só para o isolante. O fluxo de calor, que antes era 687, agora aumentou 10%. É quanto? 756,15 de T2 menos T3. Tá? Aqui, ó. Não, isso aqui já foi um erro. Ops. Na verdade, deixa eu ver só, conferir aqui em cima, é T1 mesmo. Isso, T1. Então, T1 menos T3. T1 é 220 menos T3. Aí eu tenho aqui ó, a resistência do primeiro e do segundo material. A consideração que ele fez aqui, se vocês fizerem isso no caderno, vocês vão ver que vai dar na mesma. É que a temperatura nesse primeiro aqui, ó, a temperatura aqui T1 é 220, ok? Como eu tenho um material que ele é muito condutor, que é o aço, T2, se você fizer as contas, você vai perceber que a temperatura é praticamente igual a T1, tá? Mas quando eu faço essa conta com os alunos, eu faço ela completa, porque a gente tira as provas, né? E fica muito mais fácil para a gente visualizar, tá? Mas aí, como que eu poderia fazer isso? Ó, aí eu explico por que que ele fez isso. Aí aqui eu poderia fazer a minha conta completa, usando tanto uma resistência quanto a outra resistência, a resistência do tubo quanto a resistência do novo material. A resistência aqui, ó, do tubo, eu já calculei, é essa daqui, ó, 0,00039. Então a gente percebe que, olha aqui, esse valor 0,000039 é praticamente insignificante perto da resistência do isolante, que é 0,27. Por isso que esse valor ele é desprezível, ele se perde. Mas quando a gente for fazer nossas contas, a gente pode fazer com ele, até para vocês observarem isso. Aí na letra B, você vai fazer a conta, tanto para o isolante, o novo isolante, e o K é K do isolante, porque é o novo. E aqui, ó, você pode somar aquele valor que é 0,00039, que é muito pouquinho, tá? Ou considera ele desprezível e cancela. Então, foi o que ele fez. Ele considerou desprezível, porque é muito pequeno a variação entre eles. Aí, considerando aqui T1 e T2, tá? Por isso que ele joga aqui T2 e T3, viu? Até isso daqui, ó, também aqui em cima não tá adequado, viu? Só para justificar. Mas aí aqui, ó, aí você jogando, fazendo as suas contas aqui, jogando os valores, esse menos esse,
Jogando o K, você vai isolar o K. Então, a nossa incógnita aqui é o K do isolante. E você vai chegar nesse valor que é 0,044. Então, geralmente, a gente faz essas contas no quadro. E por que é 0,044? Porque é uma questão lógica. Como o meu exercício, ele me diz que eu tenho um aumento na perda de calor de 10%, automaticamente eu tenho um aumento da minha constante de condutividade térmica de 10%. Então, se antes o meu isolante era 0,040, aumentando 10%, vai ser quanto? 0,044. Tá? E aqui você pode jogar suas contas e resolver seu exercício. Beleza? Ou ficou confuso? Tá. A única diferença aqui, ó, é que T1 e T2, os valores são muito próximos, viu? É por isso que ele considerou esse valor igual. Tá? De T1 e T2. Viu? E esse valor de T1 e T2 não é esse 30 aqui, não. Deixa eu só colocar aqui. É 220. Aí, agora tá correto. Viu? Depois tem que até olhar lá na apostila de vocês. Que eu mandei para vocês aqui tá 30, viu? Mas na verdade isso daqui. Então o que acontece? Essa temperatura que o meu primeiro material, que é o aço, ele é tão condutor que a temperatura é a mesma. Então não faz diferença. E justificando, tá? Deixa eu só voltar novamente, porque isso aqui é importante entender por que disso, e às vezes ficou um pouco confuso, é que na resolução eu tenho aqui, ó, tenho 0,00039, então o valor do aço, a contribuição da resistência dela é mínima, ou seja, não tem resistência nenhuma, o calor ele transfere facilmente, enquanto que o isolante não, ele já tem uma resistência, oferece uma resistência muito maior. Então essa primeira resistência, ela é desprezível, tá? Então a gente poderia fazer a conta considerando essa primeira desprezível. O que ele fez aqui é dizer que a temperatura 1 e 2 são muito próximas, né? Mas, considerando ao outro raciocínio, eu acho que ele é mais interessante. Tudo bem, gente? Podemos passar agora para a letra C. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Estão muito caladinhos, viu? Nem no chat vocês estão manifestando. Aí eu fico meio na dúvida se está entendendo, se está ficando mais confuso. Tá? Então, só dá um retorno aí para ajudar. Então, vamos voltar agora na letra C. Na letra C, continuar, né? Ele diz, qual deveria ser a espessura em polegadas de um novo isolante para que se tenha o mesmo fluxo de calor que era antes de trocar. Então, se fosse presencial, ia colocar a letra C para vocês fazerem em casa e me entregar na próxima aula. Mas como já tem ali resolvido aqui, é mais fácil eu explicar como que ele funciona e depois vocês fazem as contas, tá? Tanto para letras B e C. Aliás, para as três, A, B e C. Então, nesse caso aqui, ó, tudo bem. Então, esse novo isolante que eu estou usando, ele vai ter 10% de perda de calor, porque eu não tenho mais daquele outro. Então, vamos usar ele. Mas eu quero manter aquela mesma qualidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a espessura. E aqui a gente pode usar a mesma interpretação. Tá? Então, vamos aumentar essa espessura desse material. Aí, para nós resolvermos, nós sabemos o seguinte, ó. O fluxo de calor que eu quero manter é 687. É esse, que é o primeiro que eu fiz lá da letra A. Então, agora eu vou fazer as minhas contas, né? 1 sobre R2, 1 menos R3. Só que agora o R3, antes eu sabia qual era o valor. Agora eu não sei mais, porque eu quero manter. Eu vou ter que aumentar esse R3. Então, esse R3 tem que ser maior do que o R3 especificado no exercício. Então, vou jogar para fazer as contas, considerando da mesma forma o tubo, ele tem uma variação tão pequena que a gente desconsidera o tubo. Aí vai ficar 220 menos 30. O raio aqui interno do isolante, e aqui é o raio 2, e aqui o raio externo do isolante que eu vou calcular. E minha incógnita agora vai ser quem? R3. Então, eu jogo aqui meu R3,
faço as minhas contas, isolo ele, e eu vou chegar no valor aqui de R3, que corresponde a 0,5472. Tá, mas isso aqui está em metros. Mas eu quero saber, esse meu raio aqui, ele está em metros, mas eu quero saber o raio, né? Eu quero saber qual que é a espessura do material que eu estou utilizando. Então, eu sei o raio. O raio, a espessura do material, que é o que tem aqui embaixo, ó. Deixa eu só colocar de outra cor. A espessura dele vai ser o quê? O raio 3, novo, que é o raio 3 linha, que eu encontrei, menos o raio 2, que eu já sei qual que é 505. Então, se eu subtraio, eu tenho a espessura do material. Qual que é a espessura desse isolante? Aí eu já sei, ó, a espessura dele vai ser 0,0422 metros, que corresponde a 4,22 centímetros. Mas eu não quero em centímetros, eu quero em quê? Em polegadas. Faço a conversão e eu vou ter 1,66 polegadas. Então, antes eu tinha 1,5. Aumento 10% vai ser o quê? 1,5 mais 0,15, que vai corresponder a 1,66. Ou seja, é só aumentar 10% da espessura dele, porque eu aumentei 10% da perda de calor. Ok? Então, é a mesma análise da letra B, contudo fazendo outras contas. A diferença é que, até então, a gente estava determinando o fluxo de calor. Agora eu mostrei no exercício passado como determinar a temperatura, na letra B, como determinar a condutividade térmica, e aqui, como determinar a espessura. Então, a gente pode determinar outras variáveis também, além do fluxo de calor. Ok? E aqui, pessoal, a gente finaliza e a próxima aula a gente faz esse outro exercício, que é o 3.8, tá? Gente, alguma pergunta? Tudo bem? Então, finalizamos nossa aula agora. Refaçam essas questões, tá? Letra A, B e C, e qualquer dúvida a gente conversa amanhã. E olha esse exercício novamente, se ficar alguma dúvida, vocês também podem perguntar amanhã, que amanhã a gente volta nele, se precisar. Então vamos combinar isso, amanhã a gente vai voltar nesse exercício para tirar as dúvidas. Se não tiver, a gente já passa para o próximo. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Ok? Então, pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Eu vou finalizar aqui a gravação e disponibilizar a gravação para vocês.